Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Mariana Denaro. A doutora Mariana é médica otorrinolaringologista, com formação e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Serviço de Saúde Auditiva e Implante Coclear do Hospital das Clínicas da UFMG e coordenadora da residência médica em otorrinolaringologia do Hospital Madre Teresa. Então, primeiramente, Mariana, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é falar com você a respeito da otite externa. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá conversar um pouquinho sobre o assunto. Vamos lá, então. Então, para começar, o que é a otite externa? A otite externa é uma inflamação da parte externa do ouvido, ou seja, do canal que vai do pavilhão até o tímpano. Às vezes a otite externa envolve também o pavilhão, né? Mas o que é importante diferenciar? A otite externa é do tímpano para fora, né? Assim, do tímpano em direção à orelha externa, em direção ao pavilhão. Então, é uma inflamação que pode acometer pavilhão e o conduto auditivo externo, que é o conduto que vai até a membrana do tímpano. Ótimo. E o que faz com que uma pessoa desenvolva a otite externa? Tem alguns fatores que são os principais desencadeadores da otite externa. O principal deles, a atividade frequente com água, então natação. Então é aquela criança que foi para a praia, ficou uma semana nadando na piscina, no mar, ou mesmo, ela é conhecida também como otite do nadador, né? Então é aquele paciente que nada com frequência. Por quê? Porque o acúmulo, às vezes, de água ou sujeira no ouvido facilita a proliferação de fungos e bactérias que já moram, entre aspas, aí no canal do ouvido, mas estão ali em equilíbrio. Ótimo. Outro fator que predispõe a otite externa, o que a gente sempre fala que não pode fazer, é a manipulação, é o trauma por manipulação do conduto auditivo. Então, manipulação com cotonete, por exemplo, que é o mais comum, traumatiza a pele do ouvido e aí esse equilíbrio que tem ali, né, é quebrado e predispõe à proliferação desses agentes causadores da otite externa. Tem outros fatores predisponentes, por exemplo, tem paciente que tem um eczema, né, uma otite externa eczematosa, um problema dermatológico da pele, do ouvido, que também pode predispor a otite externa. Ótimo. E no caso dos nadadores, né, que são grupos muito acometidos pela otite externa, o que é o mais comum? É aquela criança que não costuma ir para a praia, que não costuma nadar e que de repente vai no final de semana para uma praia, para uma piscina? Ou é o nadador frequente, aquela pessoa que de fato pratica natação e que está todo dia na água? Não, não tem muita regra. Tem nadador que está lá todo dia na água e nunca tem, e tem o nadador que está lá igual o colega todo dia na água e tem com mais frequência. E a questão das crianças com atividade aquática, piscina, mar, também é da mesma forma. Então, assim, não tem uma regra, a criança que não nada muito e aí passa uma semana inteira nadando vai ter. É porque, normalmente, essas crianças, por exemplo, que vão de férias, é todo dia nadando, né? Todo dia na piscina, no mar, e é por isso que tem nessas situações, você tem uma maior chance de desenvolver a otite externa. Ótimo, mas uma criança sintomática após um período em que teve na praia, na piscina, é talvez uma das primeiras coisas que você vai pensar. Isso é uma das primeiras coisas que você vai pensar. E aí é um erro, porque às vezes a otite externa, a criança sente muita dor de ouvido. E aí, às vezes, no desespero, tá fora de casa, né, o pai levou um antibiótico, vai e começa a dar um antibiótico oral para a criança, e não é o tratamento correto. Ótimo, vamos chegar nisso já. Agora, então, quais são os principais sintomas? Você falou da dor, né? E como é que é Então, essa dor da otite externa? É uma dor para manipulação? Como é que funciona? o principal sintoma é uma dor, e é uma dor que pode ser intensa. Além disso, a criança vai sentir... A dor, ela piora quando você manipula aqui, né? O tragus, que é essa cartilagem aqui na frente do ouvido. Normalmente piora também quando abre e fecha a boca. Além da dor, sensação de ouvido entupido, sensação de ouvido abafado. Então, a criança pode reclamar que está escutando menos com o ouvido abafado. Pode ficar vermelho, inchado, né? Demasiado. Pode sair um pouquinho de secreção. Esses são os principais sintomas da otite externa. Ótimo.
Agora, são também muito comuns na otite média esses sintomas, né? Como é que você diferencia a otite externa da otite média do ponto de vista clínico, pelas queixas do paciente? Bom, às vezes só pela queixa do paciente é mais difícil, mas otite externa. Então, a dor da otite média, primeiro, fatores, você tem fatores causadores diferentes. Então, o paciente com otite externa, como a gente comentou, vai ser um paciente, às vezes, que nadou ou que traumatizou o ouvido. O paciente com otite média, a otite média, normalmente, ela vem depois de um quadro respiratório. Então, de uma gripe ou de uma sinusite. A dor da otite externa, ela é mais externa, ela dói mais quando manipula. A dor da otite média, ela não é tão externa, né? Assim, ela é mais... O paciente descreve como uma dor mais interna. Tá. E o diagnóstico mesmo é com o exame físico, né? Para diferenciar um do outro. Exame físico, exame otológico, né? Que você usa Isso, o equipamento, o otoscópio para avaliar o conduto externo e a isso, membrana timpânica e todo o resto. isso. Tá ótimo. Bom, é, assim, muitas vezes você vai ter essa queixa, como você falou, uma dor que muitas vezes está associado a atividades aquáticas, muitas vezes é o pessoal que está de final de semana, vai fazer uma viagem, vai para um hotel, está na praia, e às vezes é um pouco mais difícil o acesso, né? O que pode ser feito nesses casos? Está com uma dor característica, qual que é o manejo inicial da otite externa? Então, o ideal é que seja avaliado por um especialista, se não der, um clínico, um pediatra, que tem toda a fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. O tratamento, em geral, é com limpeza do ouvido, que tem que ser feito por especialista. Se não tiver um otorrino ali no lugar que o paciente está, né, a criança está ali, o tratamento inicial seriam as gotas otológicas, que são gotas que, em geral, contêm um antibiótico, às vezes um corticoide, às vezes até um analgésico. O paciente tem pacientes meus, por exemplo, né, crianças que eu sei que tem muito otite externa, às vezes vai viajar, já até leva as gotinhas ali, e aí pai já sabe mais ou menos, às vezes me liga e eu oriento. Mas para um paciente que está, né, sem orientação, com essa suspeita, o ideal é que procure um atendimento médico, às vezes não vai ter otorrino ali, mas um clínico, um pediatra são perfeitamente capazes de fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. O que eu oriento, assim, né? Isso era muito mais comum antigamente, hoje não é tão comum, a prática de pingar coisas no ouvido, né? Pingar azeite, pingar óleo quente, pingar... Não, não é para fazer isso, né? Então, isso aí pode deixar sequelas. Se você tem um paciente que você não sabe que tem um tímpano furado, as sequelas são muito piores do que a própria possível otite externa ali que a gente está suspeitando. Então, o ideal é que qualquer cidade vai ter um posto de atendimento ali que consegue fazer pelo menos um exame inicial. Ótimo. Mesmo usar as gotas, né, de antibiótico, isso também deve ser evitado sem um diagnóstico prévio, né? Pelo risco de É, uma se, perfuração. se possível, é preferível, né, que tenha uma avaliação prévia. Agora, tem paciente, como eu falei, que a gente já sabe que viaja, tem otite externa, o paciente já leva, a gente já sabe mais ou menos, né, os sintomas, como que aquele paciente vai evoluir. É um paciente que é acompanhado mesmo de longe, né? E aí, ele pode, nesse caso, ele pode iniciar o uso de gotas otológicas. Bom, como você já disse, a otite externa ela está muito ligada ao ambiente aquático. Aí você tem os nadadores, que são muitas vezes atletas, pessoas que estão diariamente na piscina, né? E algumas dessas pessoas elas podem desenvolver esses quadros de repetição, né? Ou seja, como você fala, vai para a piscina, é muito comum ter a otite externa. Por que algumas pessoas têm isso com muita frequência, outras não? Quer dizer, o que faz com que uma pessoa tenha um risco muito aumentado de ter otite externa? O que pode ser feito para essas pessoas para evitar ter novas infecções? Então, isso é mais uma predisposição individual e a gente não tem muitos fatores
fora, né, o que a gente chama assim de forma... Eu sei que é genérico você falar que é uma predisposição individual, mas é isso que a gente vê na prática. Normalmente, assim, tem paciente que a gente observa algumas coisas no exame físico, então, pacientes que têm o conduto auditivo externo muito estreito, e aí a gente acumula mais água, acumula mais descamação, predispõe a ter mais otite externa. Mas são fatores individuais, muitas vezes não anatômicos. Alguns anatômicos, como eu falei, né? Por exemplo, um conduto muito estreito, ou como eu já disse também, um paciente que descama muito o ouvido. Mas, em geral, não tem outros fatores que a gente consegue identificar tão claramente, né? Que fazem parte desse genérico predisposição individual. Então, os pacientes, que eu oriento normalmente? Saiu, seca bem o ouvido, por fora, e pode secar o ouvido com secador. Você sabe que tem até secador de ouvido. São secadores pequenininhos que você coloca assim para poder secar o ouvido, porque o ouvido, quando ele fica, o conduto, quando ele fica úmido, quente, é um ambiente que fungo e bactéria gostam para poder proliferar, né? Então, secar o ouvido por fora, sem enfiar nada lá dentro, e pode secar com secador, que também ajuda. Ótimo. E uma vez feito o diagnóstico, foi lá no pronto atendimento, fez o diagnóstico otite externa, o tratamento... Tratamento, se tem um especialista que é capaz de fazer, limpar, né? Então, ou a gente aspira aquela secreção que está ali, aquela descamação, com cuidado, porque dói. A pele ao redor, ela está inflamada, ela fica vermelha, ela fica inchada. Às vezes a gente limpa com estiletezinho apropriado e inicia o tratamento, que, como eu já disse, em geral é com gotas, né? Que contém antibiótico, anti-inflamatório, ou às vezes até um analgésico. E em casos que só as gotas não resolvem, em casos mais severos ou mais importantes, a gente pode também, em algumas situações, fazer uso de medicamentos orais. Então, às vezes, a gente lança a mão de corticoide oral para desinchar mais rápido e, em casos mais raros e específicos, o antibiótico oral. Não é comum o uso de antibiótico oral, só em casos mais específicos. Ótimo. E essa limpeza precisa ser repetida? Em algumas vezes o conduto, o canal do ouvido, ele está tão edemaciado, tão fechado e tão doloroso que o paciente não tolera a limpeza. Então a gente começa o tratamento e aí pede para o paciente voltar, daí uns 3 dias, 4 dias, que aí já está melhor, e aí a gente faz essa limpeza para ajudar o paciente a melhorar mais rápido, para as gotas fazerem efeito mais rápido. Mas uma vez tratada a otite externa, a gente não precisa ficar repetindo esse procedimento. Tá ótimo. Mariana, acho que deu para entender bem o que tinha aí para discutir sobre a otite externa. Queria te agradecer mais uma vez e contar com você aqui em outras discussões. À disposição aí para próximas discussões. Obrigado mais uma vez.